Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. É isso mesmo, você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e volta aqui. Volta aqui para trocar ideia com vocês sobre assuntos que a gente tem debatido intramuros, dentro dos muros da firma. Pois bem, vocês sabem que eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado da trupe. Marina Ruali, que é Head de Insights e Inovação lá no grupo, veio para falar do assunto aí do momento da rua, né? Hoje eu tenho que ativar meu arquétipo de gente inteligente pra conseguir acompanhar o papo aqui, que vai ser puxado. Não pode falar isso, porque vai desestimular a audiência a seguir. E aí? Desestimula? Eu não sei. Mas nossa audiência é super inteligente, super qualificada. Ah, é? Ah, tá. A galera tá aqui por isso. E o Wesley Xavier veio também. Ele que você sabe, pode seguir, é lá, @algumdoce, sabe tudo que tá rolando nas periferias e nas ruas. Brasil afora. Olá, Wesley. Olá, gente. Estamos aí. Carmela Moraes, Insights no Grupo Consumoteca, vem nos ajudando a entender o que acontece nas redes, mas hoje veio para falar sobre aquilo que acontece nas ruas. Olá, caóticos. Dos Pampas pra cá, né? Ela veio. Pois bem, minha gente, pandemia já veio, já passou tem um tempão, né? Parece até que é outra encarnação, tanto tempo atrás, né? Vocês voltaram pra vida e voltaram pra rua. Antes estava como um território proibido, assim, ninguém podia ir. Como é que foi esse negócio, hein? Voltaram os mesmos ou a rua não era mais a mesma? Não volta igual. Eu não voltei igual ainda. Uhum. Eu parei de lavar saquinho de batata palha, que isso pra mim já foi uma vitória. Nem lembro, se um dia fiz isso, eu não me lembro mais. É mesmo? Tava nesse nível? Ué, vocês não lavaram também? Óbvio que não. Eu passava em álcool Nossa, tudo, ainda passo eu lavei ainda. por muito compro esse tempo, tipo ainda aí. jogava um sprayzinho de álcool depois. Foi nesse nível. E aí, quando você fica muito tempo lavando saquinho de batata palha, achando que qualquer lugar que você toca na tua casa é perigoso, imagina tocar na rua, né? No corrimão da escada da praça, assim. Então, ainda é um lugar que tô saindo, tô indo pra rua, mas assim, não fico confortável. Eu me acostumei tanto com a rotina de ficar em casa que eu não consigo socializar fora de casa, tipo, porque eu tenho que adicionar como se fosse uma coisa a mais, porque todos os meus planos de fazer coisas giram em torno de eu estar ali no meu ambiente controlado. Quando eu preciso sair, enfim, conhecer alguém novo ou qualquer coisa, tipo, parece que é o bônus do bônus do bônus, então é um esforço muito maior. Carmela, você fez o quê, hein? Olha, eu me mudei de casa pra ir pra uma maior, pra botar toda a minha vida pra dentro dela, pra não precisar mais sair de casa nunca mais. Porque, de fato, assim, eu ia bastante pra rua, trabalhava na rua, tinha aquela coisa espontânea de, vamos sair, happy hour e tal, e hoje em dia não saio de casa, assim, sexta-feira, 6 horas, eu tô louca pra ficar dentro da minha casa, no meu sofá retrátil. Maravilha, sofá retrátil. Sofá retrátil é um benefício do trabalhador. A gente precisa de um. Sim. Quem precisa? Nós quem? A gente quem? Pois bem, olha, o que a gente vai falar hoje, o tema que ronda a nossa conversa, são essas transformações que a gente tem observado cada vez mais no espaço público, mas sobretudo na rua. O comércio próximo da sua casa, das ruas próximas da sua casa, a vizinhança, ou mesmo você, e a maneira como você se relacionava com esse espaço público mudou. Mudou e continua mostrando a cada dia, a cada semana que passa, apesar das suas 5 doses da vacina, bivalente, ambivalente, não valente, aquela loucura toda, que a pandemia ainda vem deixando seus reflexos na maneira como a gente pensa a vida, mas sobretudo na maneira como a gente pensa o espaço público. E se tem mudança, você já sabe, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje? No Nome aos Bois de hoje, a gente vai falar das ruas distópicas. Que são essas ruas do medo aí, mas não tô falando só da rua distópica lá dos filmes de apocalipse, dessa coisa a lá The Last of Us, mas eu tô falando aqui de um efeito colateral que a gente ainda vivencia, mesmo nessa volta aí do novo normal, que a gente até esqueceu que viveu uma pandemia, mas a gente ainda não recuperou a conexão que a gente tinha com as ruas no sentido de um espaço público, sabe? A gente teve esse desejo de sair dessa casa, de voltar a socializar, de voltar a encontrar pessoas, mas esse lugar do deslocamento, né? A rua virou um lugar ali um pouco sem sentido, que a gente ainda não consegue ser confortável e que a gente ainda tem medo de estar, né? Então é quase como se a gente quer sair, mas a gente quer quase teletransportar para outro lugar, fugindo ali dos perigos que essa rua ainda apresenta. Entendi. E esse negócio está baseado aqui em 3 pilares, né, que vocês apontaram, que levaram a gente a construir esse modelo de rua
completamente distópico, que é o nosso nome, é o boi de hoje, né? O nome do nosso boi de hoje. Que é a casa pandêmica, uma rotina digitalizada e uma viralização do medo. Vamos começar do começo. O que é essa casa pandêmica? Casa pandêmica é essa casa que teve que trazer a rua de fora, né, pra dentro. Então a gente teve que se adaptar. Primeiro de maneira forçada, então não era legal. Mas nesse momento que a gente volta a poder sair, tem coisas que a gente viu que vale a pena ficar. Então tem a galera que ficou no modelo híbrido e agora trabalha ali. Tem o pessoal que faz atividade física, que você vai cultivando sua varandinha, enfim. Essa casa, ela virou um certo bunker, né, um espaço de proteção, onde ali você tinha controle, né? Se lá no mundo externo você não sabia o que ia acontecer, pelo menos naquele lugar você ia controlar tudo. Nem que você ficasse organizando tua vida em pote, ficasse naquela coisa lendo livro da Marie Kondo para fazer organização por cor do teu livro, do teu armário. Porque era um momento que a gente precisava ter a segurança ali em algum lugar, né? Sentir que em algum lugar a gente tinha esse porto seguro, a gente tinha controle sobre tudo que estava acontecendo. E, Mato, tava falando nesse desejo de controle, né? E durante a pandemia viralizou muito uma loucura de organização das casas. No TikTok, a maior moda de todas ali durante a pandemia era organizar a geladeira. Vocês chegaram a ver isso, pra mim me dava assim Muito bom. Um prazer gigantesco, aquela geladeira americana com pote, com... Muito tapué. Tupperware, sabe, assim, tudo lindo. Tem uma menina que tinha até os potes de gelo e tal. E toda essa questão da Marie Kondo nos levou para um outro lugar, assim, de o que é uma casa limpa, uma casa organizada, né? Esse negócio de organização é maravilhoso, porque a gente pode até trazer uma autora aqui, que é a Mary Douglas, que quem me segue aí nas redes sociais já viu falando dela de algum modo. A Mary Douglas tem um livro chamado Pureza e Perigo, e de certo modo ela vai dizendo que na medida em que a gente organiza coisas, a gente limpa coisas também. E limpa não no sentido da limpeza física, clara, mas no sentido da limpeza simbólica, no sentido de que a gente ganha uma sensação de que as coisas estão nos devidos lugares e por isso elas são menos perigosas. Elas conseguem, de algum modo, serem norteadoras de uma paz mesmo interior, porque a gente acha que elas estão cumprindo o seu papel. E essa obsessão, como vocês estavam colocando, com Marie Kondo, que desapareceu, né? Agora, depois que ela disse, então, inclusive, que nem ela é organizada, ela deu uma sumida, né? Ela ganhou dinheiro nesse blu ali daquele momento, mas ela deu uma desaparecida. Por conta desse negócio mesmo, assim, né? O que a pandemia traz pra gente, e esses reflexos que a gente está tendo que se acostumar ainda, é que tipo de nova organização é essa que a gente tem que assumir, ou ficou com resquício desse comportamento do período de isolamento mais grave, e como isso deixou rastros e marcas na forma como a gente ainda vem encarando a própria casa. E essa necessidade dessa casa virar esse ambiente controlado, de certa forma a gente acabou perdendo essa aptidão do que é espontâneo. E isso foi diretamente refletido na indústria do entretenimento. Então, de um tempo para cá, a gente viu algumas séries e filmes em que elas se passam em ambientes controlados. Então, a gente tá na rua, entre aspas, mas a gente tá dentro daquele ambiente controlado e toda a narrativa daquela história se passa nesse ambiente. Então, o The White Lotus, as 2 temporadas, né? A história da série, ela tem essa conexão de ser um ambiente controlado, de ser um hotel. Tem também um filme que fez bastante sucesso aí no último Oscar, que foi o After Sun, que também é essa questão de hotel, de uma viagem dentro desse ambiente de hotel. E daí também eu me lembrei de uma série que é ótima, que é no mesmo estilo de The Office, só que ela acontece dentro de uma escola, que é o Abbott Elementary, que também é todas as questões ali daqueles personagens, tudo é resolvido também dentro desse ambiente controlado ali, que é a escola. Sabe que essa questão de um certo vício, uma certa demanda por espaços controlados, ele tá aí bombando em narrativas, em séries, não é à toa, porque na nossa vida a gente tá com esse desejo também. Porque quando a gente fala que a gente ficou muito em casa, isso não significa que a gente não quer mais sair. A gente quer sair, só que os nossos requisitos para sair do teu bunker de proteção, eles de certa forma mudaram. Porque a gente sente falta da socialização, mas não dessa coisa do estar tão exposto a essa lógica de perigo. Então, o que a gente está recorrendo agora? Quando surgem agora festivais, evento, agora tem essa coisa de evento de inovação que voltou a encher, essa coisa toda que você vai e está num ambiente, de certa forma, que é controlado, ele tem uma lógica para acontecer, aí a gente tem interesse de ir. Mas quando tem uma empresa lá que quer voltar agora
o trabalho, sair do híbrido e galera Em geral vem pra tem um cá, gestor, né? Tem um CEO que não quer ficar em ele casa. atravessa a rua, ele estaciona o carro dele, ele tá ali. Mas aquela galera que atravessa a cidade, e aí tem que atravessar essa rua distópica, trabalhar e voltar, ela volta muito mais cansada, porque ela perdeu essa coisa do inesperado que é estar na rua todo dia, de botar roupa de trabalho que aperta e não poder estar de moletom. Então, tem uma relação de cansaço diferente com esse espaço, que é legal a gente fazer um paralelo aqui com um conceito interessante do Foucault, que é o conceito de heterotopia, né? E eu não tô falando do heterotopia do heterotop. heterotop que usa coletinho e compra o combo que pisca na balada. A gente, quando fala de heterotopia, é quase que um contraponto quando a gente pensa em lógicas de narrativa, né? Que narrativa distópica é quando você tem um cenário muito surreal que vai para um lugar negativo. A utopia, ela vai para um lugar também quase impossível, mas muito positivo. E a heterotopia, ela não foca em ser algo positivo ou negativo, mas ela te convida a entrar num enredo que é um microcosmo, que é um ambiente controlado, onde os personagens eles estão desconectados da realidade do que está acontecendo no pano de fundo do mundo, e você meio que cai dentro daquilo e esquece o que está rolando lá fora. Então, quando a gente assiste uma história ali do White Lotus ali no resort, você não tá falando de pandemia, de crise, de economia, de criptomoeda, de metaverso. É aquela história, óbvio que ela vai ter contraponto com o que tá rolando naquela realidade, mas ela te dá um certo conforto ali. Então, quando a gente pensa agora quando teve os shows do Coldplay no Brasil, que você acordava de manhã, era um show do Coldplay aqui, era um show do Coldplay ali, é uma baita de uma experiência heterotópica, né? Porque o pessoal critica porque, é espetacularizado ou não é, mas o fato é que resolve essa dor da rua distópica que se você é minimamente privilegiado, entra no carro, né? Porque senão você se expõe ali num transporte público. Você chega nesse lugar, você vai ter luz que pisca, vai ter um monte de coisa, você é cheio de estímulo ali, você é convidado a sair desse lugar de casa. Então você vive isso que você quer viver, mas na sua, em tese, segurança e volta para casa, sabe? Então a gente tá buscando por essas experiências que sim, a gente socializa, mas dentro ali de um microcosmo específico. Pensando também na casa, né? A casa da periferia, né? Eu, falando da minha realidade, eu sou um ponto muito pequeno dentro de todos os contextos de casas dentro das periferias, porque durante a pandemia toda eu trabalhei de home office. E essa é uma realidade que ela não é presente para todas as pessoas da periferia, né? Muitas casas, e isso assim, são contextos que passaram à minha volta, de ter mais de uma pessoa morando, então são 4 pessoas dentro de uma casa de 2 cômodos, às vezes um cômodo. Pessoas que, se não saíssem das suas casas, não iriam garantir a chegada de coisas lá, coisas básicas. Estou falando de alimentação, enfim, pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, a casa, ela acaba sendo um local que já era um local que apresentava diversidades. Então, aquelas individualidades daquelas pessoas, elas aconteciam quando estavam na rua. Então, assim, de certa forma, a rua, ela ainda continuou sendo um local presente. Parecia que a realidade, de certa forma, na periferia, quando eu estava nesse movimento de pandemia, ele ainda era necessário de acontecer para que aquelas pessoas se mantessem vivas. Então, sair de casa era basicamente fazer com que essa vida ainda continuasse acontecendo, por mais que tivesse um risco ali muito, muito grande, né? E assim, eu acho que há algumas coisas que falam um pouco sobre esse letramento de sentimentos emocionais, porque quando você está dentro da casa convivendo com 4, 5 pessoas, você não tem espaço para lidar um pouco com as suas emoções e com os seus individuais. Então, de certa forma, o lazer também acontecia. Então, tipo, era muito comum a gente ver bailes acontecendo dentro das periferias em ápices de pandemia. Tipo, as ruas estavam ocupadas, sabe, nesse momento. Mas esse baile, ele também pode ser considerado um microcosmo, né? Porque tem a lógica do pertencimento de quem tá ali, que você sente num ambiente de segurança. Sim, não, sem dúvida. Essa questão do sentimento que não há esse letramento para falar sobre ele é expressado, né? Então, por exemplo, eu tava conversando há um movimento em São Paulo de tendência de moda que se chama Os Mascarados. É uma galera que usa muitas peças da Ed Hard, que são umas toucas que, tipo, lançaram há mais de 10 anos. E eles fazem esse movimento de busca, tipo, dessas máscaras. Eles vão trajados para o baile. E uma das falas de um dos meninos que eu conversei, ele falando que o baile era o único local que ele tinha para extravasar. E é assim, ele não falava sobre extravasar minha ansiedade, minha felicidade e tal. Só preciso extravasar. Eu tenho uma semana corrida de trabalho, enfim, tô num corre muito doido, eu só tenho baile. E todo sábado eu ia, desde o primeiro momento que eu fui lá, porque eu descobri que era um lugar para colocar energia para fora. E é isso, né? É um local, entre aspas, público,
mas que ele se torna também dentro desse ambiente controlado, assim. Gente, como é que a rotina digitalizada levou a gente a essas ruas distópicas, hein? Rotina digitalizada é quando a gente entende que a gente foi descobrindo que certas atividades que a gente tinha que fazer presencial, que só eram possíveis no presencial, a gente vai dando conta de fazer ali no digital. E aí, com isso, a gente vai mudando esse crivo do que realmente pode me tirar de casa, sabe? Assim, hoje, se você tem que sair para, sei lá, imprimir um documento, pagar uma conta, você não precisa sair de casa para pagar uma conta, você consegue fazer isso online. Então, isso vai deixando a gente com essa... É como se a gente fosse subindo o sarrafo do que tira a gente de casa, assim. Para eu sair de casa, tem que ser uma experiência que vale muito a pena. Porque eu sei que eu vou ter que lidar tanto com o espontâneo, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que ter um mínimo planejamento, que você tem que ter quase que uma negociação para ver se isso vale a pena. E aí é interessante ver esse efeito colateral que ficou na gente, é que tem muitos estudiosos hoje que têm, os profissionais de saúde mental, principalmente, eles têm estudado isso em pessoas que estão se considerando mais caseiras depois da pandemia, que é a tal da síndrome da gaiola aberta, né? Que faz ali uma analogia com pássaros criados em cativeiro muito tempo, que ele fica muito na gaiola, em determinado momento ele se acostumou com aquela realidade, você abre a portinha da gaiola, ele fica lá, porque ele passa a ter medo, ele não tem mais controle, né? Ele perdeu o domínio dos códigos da natureza selvagem, então ele não fica mais seguro ali. Então ele sente que a sobrevivência dele precisa ficar dentro dessa gaiola. E esses estudos têm revelado, principalmente com jovens, assim, que pegaram esse momento de... que você está consolidando maturidade, né? Vida adulta, você acostumou a ficar ali em casa, parar de ir para um lugar que você estuda, para um lugar que você trabalha. Eles começam a se perguntar, será que vale mesmo a pena sair de casa? Assim, eles ficam no contato com esse medo. Então fica, assim, esse marco aí que, putz, será que vale mesmo a pena sair? O próprio Wesley aqui sempre conta pra gente que pensa, ele sai de casa, mas tem é diferente sair de casa. Sair de casa com uma bolsinha, não consigo. Bolsinha não, né? Essa bolsa que eu trago aqui comigo, que eu tenho uma vida dentro dela. Então, tipo, tô preparado pra qualquer situação, porque não sei. Terceira Guerra Mundial, Ucrânia e Rússia, tu tá pronto. Exato. Tem uma coisa interessante, uma loucurinha aí que eu acho da geração Z, que eu acho que é bem dentro disso, assim, de beleza, eu não quero sair de casa, mas eu não quero deixar de viver e de socializar. Então a geração Z tem criado e buscado formas de conseguir alcançar outros lugares sem sair de casa. Então tem uma coisa que se chama shifting, que é um tipo de um estado meditativo que a geração Z, de certa forma, busca através de músicas e vídeos de YouTube e tudo mais, onde elas conseguem chegar num nível de meditação que elas conseguem viver um outro universo e se imaginar num outro lugar, com ela sendo uma outra pessoa, ou até mesmo vivenciando um personagem de algum tipo de filme, de algum tipo de história que ela se identifica. E além disso, assim, acho que a gente fala muito dessa coisa das fanfics, né, que a geração Z também tá ali no Twitter criando e tal, e também dentro dessa história desse shifting de criar universos, a fanfic, ela ganhou um upgrade numa coisa também que eu descobri recentemente que se chama Alternative Universe, que é AU. Então eles até criam histórias, vamos criar uma história. A galera ali, os fandoms do Big Brother criaram muito essa coisa de... Era o Doc Shoes lá, que era o fandom da Amanda, que foi a vencedora do Big Brother desse ano. Eles criaram o universo alternativo, criando histórias com esses personagens. Então, dentro desse universo de imaginação, com pessoas que eles gostam, ídolos, eles vão criando narrativas, histórias e universos ali dentro de um Twitter, dentro de um TikTok, dentro de uma rede social, para se colocar nesse lugar de socialização, só que num lugar imaginativo, um lugar imaginário. Então é quase como se eles criassem a própria rua deles ali, só que dentro desse espaço digital, e que não é um metaverso, ele tá ali numa mistura entre plataformas e imaginação. É uma coisa muito louca, assim, mas que eu acho que, de certa forma, é uma forma dessa geração, uma ferramenta que eles conseguiram de escapar, mesmo tendo medo. Assim, eu tenho medo de sair de casa, né, minha gaiola aberta ali, mas então vamos inventar aqui um novo lugar, um novo espaço, para que a gente consiga ter essas vivências no mundo digital. Esse ponto é que, por mais que eles tenham tentado inventar essas vivências no mundo digital, né, não tá dando muito certo não, né? Porque o digital ele é marcado por um pragmatismo. Tem até um conceito de sociólogo americano chamado Roy Onderberg, que se chama de terceiro lugar.
E o terceiro lugar é esse momento onde você vai só pela ida. Você vai só pela conversa. Você vai para um espaço para se contrapor àqueles 2 outros espaços que o Roy vai chamar a atenção, que é o espaço da casa ou o espaço do trabalho. Ou seja, um espaço onde você dedica para a família e um espaço onde você dedica para vender sua força de trabalho. Ele diz que a casa e o trabalho precisam também encontrar brechas para inventar esse terceiro lugar. E muita gente fugiu pro digital na pandemia, né? Só que não deu certo. Não deu certo porque quando você manda uma mensagem para alguém, quando você manda uma mensagem no Tinder, quando você pede aí um rap da vida, você faz isso com pragmatismo, que o terceiro espaço, que é fundamental para a gente se inventar enquanto sociedade, enquanto coletividade, não tem, né, no digital. E aí, não tem dado certo. Mas isso está atrelado a um terceiro elemento, né, que é o último aqui dessa rua distópica, que é a viralização do medo. O que é isso? Para a gente já ir caminhando aqui para o final. Olha, viralização do medo é justamente sobre esse alastramento desse sentimento que a gente tem no mundo pós-pandêmico. Assim, vocês não estão mais medrosos quando saem de casa, não? Porque eu tô. Acho que... E aí Mas você também saiu da mansão Itaipu pro Leblon. Né? Ela morava isolada, ela só tinha medo de gambá, né? Agora ela tem pessoas. Agora eu tenho medo de gente, né? Porque eu tinha só medo de natureza e espíritos. Muito perigoso morar no Leblon. Tá perigoso, gente, tá perigoso. Mas tem a questão de dados, né, de desigualdade social, do quanto que a gente teve essa disparidade ali, de que a gente já até falou aqui em outros episódios dos ricos mais ricos, dos pobres mais pobres, e de fato da população de rua que cresceu, de um grupo desassistido que fez com que a gente chegasse nesse lugar. Mas como a gente cresceu esse consumo do digital e cresceu essa demanda de entender o que estava rolando no mundo ali fora, a gente passou a ter mais acessos de vídeos de violência, de vídeos de absurdo. São Paulo, por exemplo, quando eu venho pra cá, eu lá, menina vinda crescida em Niterói, eu vejo uns vídeos ali que chega pra mim no TikTok. Da Atena, tu tá vendo da Atena. Tá vendo da Atena aquele balanço geral. Que coloca o centro de São Paulo quase como um cenário de The Walking Dead, né? Uhum. Que é um caso tristíssimo, assim. A gente tá fazendo analogia, mas eu sei que é um problema de saúde pública que a gente tem em São Paulo. Mas que mostra a Cracolândia, né? Que mostra a rua como esse lugar quase que terra de ninguém. Então, ter mais acesso a esse conteúdo de violência alimenta essa ideia de medo, né? Porque acho que a violência, ela sempre aconteceu, mas a partir do momento que todo mundo tem ali uma câmera filmando isso e transmitindo, né? Assim como o humor, os conteúdos que geram medo são outros conteúdos que são muito viralizáveis, né? Por quê? Porque mexem com o sentimento. Tudo que afeta a gente tem uma capacidade muito grande de ser viralizável em alta escala quando a gente tá falando de rede social. Tem vários estudos sobre isso. Então, não é à toa que meme bomba, mas o Datena, ele bomba também. E hoje tem vários formatos de conteúdo à la Datena acontecendo dentro do TikTok ou do Quai, de câmera escondida, de gente que faz a live, tá no meio de um assalto acontecendo, a pessoa para, saca o celular aqui, acho que eu vou filmar o que tá acontecendo. O próprio movimento de policiais se tornando influencers, né? Tem uma leva muito grande, não é só um caso isolado, assim. Há uns tempos eu comecei a salvar os vídeos porque eu falei, isso daqui é documento de, tipo, policial relatando a abordagem. De eu escutar, eu fiquei indignado com isso. Não que fosse uma coisa distante de entendimento, mas do policial da rota falando que sair pra campo é sair já com meta pra matar. Então, tipo, de um policial abordar sem pensar em matar, então, quais são os contextos que esses influenciadores e ditadores de informação estão se inserindo, sabe? O Datena antes, ele tava lá acompanhando e narrando o policial perseguindo. Agora o policial fala sobre a perseguição que ele teve. Acho que isso que vocês estão falando também que gera mais pânico e medo é porque toda essa violência ela tá sendo assistida, né? E tá sendo assistida por todo mundo, não é só mais no Datena. Tanto que no TikTok a gente vê, tem e rola todos os dias, eu fico impressionada, tem live na Cracolândia, aqui em São Paulo. Então, se tu entra lá e procura, tu consegue ver 24 horas ali, aquilo tudo acontecendo, né? E também tem uma hashtag que é gringa, né? Que são as Karens, que bombou também no TikTok, que são essas mulheres brancas, racistas, e que xingam as pessoas e gritam com as pessoas no meio da rua, e coisa que acontece, né, desde sempre, mas a gente tá vendo isso acontecer. Eu também já vi vários vídeos de policiais de violência mostrando arma, inclusive teve uma live também de jovens com arma e tal, uma live daí, beleza, a polícia foi lá e conseguiu invadir a casa, mas assim, a gente tá vendo coisas que ficavam muito ali no linha direta,
na palma da mão. É um unboxing da bolsa Chanel, é um review de maquiagem, é uma cracolândia, é um policial, é uma criança com arma na mão. Então, acho que isso também causa mais pânico e histeria. E aí, é muito louco de pensar que o Linha Direta voltou, né? O Linha Direta 2.0, que, inclusive, que quando... eu gosto muito de true crime, mas acho que são questões um pouco diferentes, assim, porque isso tudo o true crime a gente fala muito de o passado, né? São crimes do passado e tal, que aconteceu. A gente vê muito com uma narrativa mais de uma história ali. Mas isso tudo são coisas de agora, né? São crimes que estão acontecendo agora. E o Linha Direta, lá na época, quando ele parou, foi justamente porque a galera tava se mobilizando dentro daquilo, né? O cidadão tava ali se metendo naquela história. E, de fato, voltou, né? Então, ao mesmo tempo em que gera um certo pânico assistir essa violência, de uma forma ou de outra também, a gente tende a gostar de assistir isso. O True Crime aí tá nas categorias que estão bombando em podcast, em filme, Linha Direta voltando também, porque a gente tá nessa fase de histeria, de uma necessidade de buscar estímulos que coloquem a gente em contato com nossos sentimentos, com esse lado mais impulsivo, que nos dá quase que um prazer de consumir. Um monte de serial killer aí tá tendo agora, ganhando biografia na Netflix, porque apesar de serem crimes antigos, nos lembra do perigo que o ser humano é capaz de nos causar. Então, isso reforça a nossa desconfiança no mundo, né? Então, acho que tem um ponto aí perigoso para pensar nesse tipo de conteúdo. O EJA na periferia, hein? Como é que você acha? Porque não só por uma questão de precariedade do espaço, mas sobretudo por uma sociabilidade com muito mais canais de comunicação entre a casa e a rua é quase uma extensão da casa. E da sociabilidade também, né? A falta de equipamentos públicos faz com que a rua se transforme num pedaço da casa, mas num espaço também de lazer, ou de construção de vínculos de sociabilidade entre os periféricos. Como é que você tem visto isso, hein? A rua, ela é parte fundamental, assim, ela é um pilar, né, nessa composição da individualidade de pessoas periféricas, e a relação que cada pessoa periférica constrói com a rua vai falar sobre a personalidade dela. Então, por exemplo, quando eu saio na rua, por mais que eu tenha uma rotina que aconteça muito fortemente dentro da minha casa, que fala sobre minha individualidade, minha personalidade, quando eu tô na rua eu me encontro com outros que falam um pouco sobre esses comportamentos que eu tenho, com meus gostos, trejeitos. E minha mãe, por exemplo, ela também tem esse relacionamento com a rua, né? Os próprios símbolos e as coisas que a gente conversa, um pouco conectando com episódios passados, falando sobre essa busca da geração X em se relacionar com a geração Z, minha mãe vê esses elementos da juventude na rua. E ela se conecta com eles pensando em como ela pode se integrar também. Então a rua, ela traz, para além dessa questão de todas as diversidades que estão ali impostas, traz um espaço de pertencimento muito importante. O periférico sem a rua, ele não é o periférico. Caramba, hein? Falamos pra caramba sobre essa rua distópica e sobre essas transformações que ainda estão reverberando no pós-pandemia, e nós estamos tão obrigados aí a ter que lidar com isso de algum modo. Falamos pra Chuchu, vamos falar mais. Joga na roda. Marina Rolle, que trazes? Olha, hoje eu até ia trazer um livro, mas... Muitas referências, aqui, né, querida? Não, muita referência aqui, né? Já citei Foucault hoje, já tá bom de livro. Heterotopia que não é da Faria que Lima. Não é o heterotop. Mas sabe que eu acho que tem muito a ver com essa ideia do microcosmo? Eu vou indicar um jogo hoje, porque eu sou da tribo dos jogos... E acho que tem esse movimento agora do jogo de tabuleiro. Não tô falando só do jogo do gamer, não. Da galera que se encontra pra reunir. E, de certa forma, quando você marca uma social com seus amigos e não sabe mais como agir, o jogo, ele ajuda você a criar um ambiente, uma atmosfera mágica, né? Tem até alguns estudiosos que trazem esse conceito de que o jogo, ele cria essa ideia de um ambiente controlado onde tudo pode acontecer. Isso aí é tema pra Causcast, né? Podemos fazer um só sobre o jogo. E aí, tem uma categoria de jogos que eu acho que funciona muito para abrir esse lugar do ambiente controlado, que é o tal dos party games, né? Que não é nem aquele jogo só dos comandos de RPG que estão na moda, mas são jogos pensados para te ajudar em momentos de socialização, que é pensado para você conectar pessoas quando está todo mundo ali em grupo numa social. E qual é a dica? E aí, o jogo que eu vou trazer hoje é o Sintonia, que é um jogo que ele não é muito longo, dá pra você dividir em grupos, não tem essa coisa de, tem 5 pessoas, não dá. A ideia é um jogo pra ajudar na socialização, que é um jogo muito interessante, não vou aqui fazer a aula da regra agora, mas
A ideia é testar o quanto que os grupos estão sintonizados. E aí você tem que classificar certas situações. Então, assim, filme bom numa escala de 1 a 100. E aí eu tenho que determinar que eu e o Wesley qual é o filme que a gente acha que é bom. E vocês têm que adivinhar qual filme que a gente classificou que a gente acha que é bom. Só que eu posso trazer isso pra filme, pra comida, pra viagem. E dar uma aula pra gente de que tudo, como diria Michel Alcoforado, é culpa da cultura e tudo é socialmente construído. Então é muito difícil. Tá dando spoiler. Não existe um lugar fixo pra você marcar, né? A graça do jogo é adivinhar na cabeça do teu amigo o que ele marcaria. Tem que jogar pra saber. Esses jogos assim tem que jogar. Mas joga em sintonia, que é muito legal. Wesley Xavier. Esse livro é muito doido, porque eu li ele há muito tempo e lembrar dele me deu muita saudade de lê-lo novamente. Os Meninos da Rua Paulo. Ele é um livro do Francis Moma, e é muito doido, porque ele fala sobre o embate de um bairro, tem uma rua de cima e a rua de baixo, né, caracterizando pelo território, e esses meninos, eles disputam por uma rua específica. E há uma competição ali, meio que uma briga política entre essas crianças em si, para ocupar esse espaço da rua. E assim, é um livro que vai falar sobre uma infância que era possível estar na rua para socializar. Carmela Moraes. Eu trouxe uma série brasileira do Globoplay, chamado Diário de um Confinado, do Bruno Mazeu. Que legalzinho. Que foi uma série bem legal, que foi gravada durante a pandemia, então ela tem essa temática pandemia, que é ele gravou junto com a mulher dele no apartamento dele, tudo feito por eles ali. E que fala sobre todos os dilemas que a gente viveu na pandemia e também fala muito sobre essa transição, porque tem a segunda temporada, foi muito durante um período de transição ali, que as pessoas começaram a flexibilizar e sair pra rua, e ele fala muito sobre esses medos ali, desses primeiros passos dessa nova rua aí pós-pandemia. Maravilha, minha dica é um livro de Teresa Caldeira, é um clássico, Cidade de Muros, City Wall, eu acho que foi traduzido como Cidade de Muros, pela editora 34, que ela vai mostrar como o discurso do medo reorganizou a cidade de São Paulo. E então essa coisa que você está acostumado de prédio com grades, 2 portas, 3 portas, 4 portas, pede desculpa, carro blindado, essa loucura toda, é muito fruto do crescimento desse discurso de medo e como é que isso invadiu a nossa vida no espaço público e fez a rua virar outra coisa. Para além da violência, agora a gente tem uma outra camada de medo, que é o medo do outro, né? Que a pandemia, de certo modo, deu pra gente. Foi isso, hein? Ufa! Acabamos mais esse episódio do Causcast. Marina Ruali, te vejo. Vejo vocês por aí em 15 dias, né? Wesley Xavier, até. Um cheiro, gente. Carmela Moraes, besitos. Besitos. Tchau, tchau. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui dizendo pra você que esse podcast, o Causcast, ele é uma produção do Grupo Consumoteca e ele vem aqui a cada 15 dias e a gente abrilhanta essas ondas sonoras, essas ondas do rádio, essas ondas do YouTube, sei lá mais do que, onde você tá vendo, que eu não sei onde com toda essa inteligência dessa gente deles. Eu tô aqui só de maestro. Beijo grande, tchau, tchau, até a próxima.